Pois bem, pessoal, continuemos então aí falando um pouco sobre penhora para nós, né? Então, vimos quais são os bens impenhoráveis, inclusive, não sei se vocês perceberam, que não consta nessa lista exemplificativa aqui do artigo 833, justamente sobre os bens de família. Então, a impenhorabilidade dos bens de família consta de uma lei específica, que é a Lei 8.009 de 1990, tá? Então, aí a importância de fazer uma leitura dessa lei também, que vai falar justamente, né, se vocês fizerem essa leitura, professor, mas a casa, a residência da pessoa não é impenhorável, não consta aqui, é porque consta lá da Lei 8.009/90, tudo bem? E aí o artigo 837 vem dizendo assim para nós, que a penhora de dinheiro e as averbações de penhora de bens imóveis podem ser realizadas por meio eletrônico, bem? Essa é a deixa, nosso processo é totalmente online, tá? E o 838 vem dizendo que a penhora ser realizada mediante auto ou termo que conterá, vem as especificações que tem que conter esse auto de penhora. Mas o inciso 4 diz para nós que tem que ser nomeado, né, um depositário para esses bens que foram, né, penhorados, constritos. Eles vão ficar sob a administração de alguém. E quem que será, tá? Como que funciona? Nós é que escolhemos, até podemos, tá? Porque lembra do artigo 190 que vem dizendo para nós que as partes podem modificar alguns procedimentos, né? Entrar, autocompor alguns procedimentos. Então, essa é uma situação que permite uma autocomposição e uma modificação, inclusive, daquilo que está previsto aqui no nosso ordenamento. Mas o nosso código vem regrando essas situações, tá? E então o artigo 840 vem justamente falando sobre isso para nós, que serão preferencialmente depositados, olha lá, as quantias em dinheiros, os papéis de créditos, as pedras e os metais preciosos lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em qualquer banco, né, do estado o qual o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Então, sabemos onde vai ser depositado essas quantias, valores, pedras preciosas nesses papéis de crédito. Inciso 2, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos, os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder de um depositário judicial, tá? Mas o parágrafo 1º diz assim para nós que nesse caso, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Então, o exequente, ele tem um título líquido certo exigível, no primeiro momento, uma aparência de direito, não é verdade? Então, se não tiver um depositário judicial, que seja então o próprio exequente. Inciso 3. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do próprio executado, para garantir que ele continue trabalhando no exercício, tá, daquela propriedade rural. Beleza? Parágrafo 2º, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção, quando anuir o exequente, consentir o exequente, e as joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Então, nós percebemos que não existe mais nenhuma penalidade por depositário infiel, tá? E antigamente existia justamente, inclusive, a possibilidade de prisão para o depositário, não é mais possível, e aí tudo se resolve em perdas e danos se as coisas se perderem, tudo bem? Formalizada então essa penhora, efetivada a penhora, feito o depósito, aí a parte executada, ela vai ser intimada para se manifestar sobre isso, tá? É o que diz o artigo 841. Formalizada a penhora, por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Artigo 842, recaindo a penhora sobre coisa bem imóvel ou direito real sobre imóvel, também será intimado seu cônjuge, o cônjuge do executado, beleza? Salvo se forem casados sob o regime de separação absoluta de bens. E tratando-se de penhora sobre bem indivisível, tá? Aí vai ser o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então, a fração ideal, né, que ele possui, que será, então, penhorada.
E o 844 diz para nós que para presunção absoluta, nem é presunção relativa que admite, né, prova em contrário, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a verbação desse ato de constrição, né, e fazer o registro competente, tá? Mediante a apresentação de cópia do auto do termo, independentemente de mandado judicial. Aí o próprio artigo 799 veio dizendo isso para nós, inciso, deixa eu pegar ele aqui para nós, inciso 9º, que é uma incumbência do exequente proceder à verbação em registro público dos atos de constrição realizados, tá? Para garantir essa visibilidade e essa presunção absoluta de terceiros, né? De conhecimentos por terceiro. Onde será realizada a penhora? O artigo 845 vem dizendo que será efetivada a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou guarda de terceiros. Essa é a regra, mas o parágrafo 1º já traz uma outra possibilidade, que é a penhora de imóveis, independentemente de onde se localize, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste sua existência, são realizadas por termo nos próprios autos, são atos da própria secretaria. Parágrafo 2º, se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita daí por carta, né? Carta precatória, enfim, ou carta rogatória, se for necessário. Penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação da coisa, tá? Onde se encontra os bens. Tudo bem, pessoal? E para finalizar essa situação da realização da penhora, permite o artigo 846 que o oficial de justiça, tá, vá na casa do executado, inclusive arrombe a casa, tá? Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora, o oficial de justiça vai comunicar a falta ao juiz, né, o fato ao juiz, e vai solicitar a ordem de arrombamento, tá? Ele pode arrombar os cômodos, móveis em que se presume estarem os bens. Ele vai lavrar um auto circunstanciado que será assinado por 2 testemunhas presentes, né, àquela diligência. Inclusive, se necessário, ele vai requisitar o auxílio policial. Beleza? Então, mais ou menos um pouquinho disso. Talvez vocês ainda não tenham estudado. Então, vão fazendo a leitura dos dispositivos legais, fazendo, né, um paralelo com a nossa fala. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Sucesso nos estudos!